1. Veja só, posse de bola maior do Brasil, passes certos, Brasil acertou mais, até porque ficou mais com a bola. Chutes, 23 colombianos contra 12 do Brasil, finalizações e finalizações certas, 10 colombianas, 3 apenas do Brasil. Grandes chances, 4-3, cruzamentos, 16 colombianos e 11 do Brasil, cruzamentos certeiros, no caso dos colombianos, né? Escanteios, 3 batidos pela Colômbia e 7 pelo Brasil, foram os números de Colômbia 2, Brasil 1. Chama a atenção o número de finalizações. O melhor jogador em campo do Brasil foi o Alisson. Tem um número Era o Vinícius Júnior até se machucar. Depois foi o Alisson. Tem o número da ESPN sensacional. Alisson, 62 jogos pela seleção. jogo com mais defesas. Brasil, Colômbia 2, Brasil 1. Hoje, depois de 62 jogos, foi o jogo que o Alisson fez mais defesas pela seleção brasileira. E o Brasil perdeu o jogo. Então, assim, isso mostra algo que está óbvio. O Brasil nós temos uma seleção exposta, tá? Isso ninguém, né? Tá todo mundo vendo. Essa seleção está exposta. Então, para você ganhar jogos, você ou pega a galinha morta, que é a Bolívia, que foi a galinha morta, ou qualquer outra seleção, nesse cenário, já percebeu que o Brasil pode ser perigoso? Pode ser perigoso. Mas também te dá oportunidades de monte para ganhar o jogo. E talvez o Bielsa tenha jogado em cima disso, né? No jogo contra o Uruguai. Espera que... Pezinho no freio. Espera que vai chegar. E chegou. Então, o Diniz tem uma concepção, tem uma ideia, legal. Deu certo no Flu, depois de um tempo mais longo, depois de um tempo de carreira em outros clubes, funcionou. Na seleção, quanto tempo ele tem? Tudo que ele não tinha nos clubes. Porque nos clubes a gente já reclama do tempo. O tempo já é curto. Na seleção brasileira são vestígios do tempo que você tem. Lapsos. Um lapso, né? Com jogadores. Agora, eu espero que a CBF tenha convicção. Se a CBF, na verdade, se a CBF tiver convicção, se for verdade, que Carlo Ancelotti assume, a CBF, sim, ela tinha que ter esse entendimento sobre o que é o Diniz e o Carlo Ancelotti. Porque você não pode, enquanto a seleção espera por um treinador, contratar outro que vai totalmente na contramão daquele treinador que vai ser o seu treinador. Porque isso vai gerar um desperdício de tempo. Esse é o não ponto. estou dizendo, isso aqui está certo, está errado. Mas é o seguinte, se o Ancelotti, você tem convicção, o Ancelotti vem. Então você vai escolher alguém quem tem esse perfil. Que possa ter um perfil parecido. Dar um pontapé inicial naquilo que a gente espera do Ancelotti. E olha que o destino das lesões acabou fazendo com que algumas coisas, algumas soluções acabassem sendo as mesmas, né? Por exemplo, na dupla de ataque. Porque hoje o Brasil começa com Vinícius e Rodrigo como 2 atacantes, mas, claro, com outros 2 bem abertos ali, né? Então a gente tinha o Rafinha na direita, o Martinelli na esquerda, e eles se misturando o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, até mesmo as lesões, no caso a saída do Benzema no Real Madrid, a lesão do Neymar na seleção brasileira, elas acabaram de alguma maneira moldando, pelo menos vamos dizer, o que a gente poderia chamar de dupla de ataque das duas equipes, a ser a mesma. Porque o Neymar, com o Neymar aqui, o Rodrigo provavelmente não seria titular no jogo de hoje, mas é claro que existe uma diferença muito grande em relação à maneira... A diferença é que lá eles têm o Vinícius e o Rodrigo, jogaram juntos hoje, não tem esses 2 pela beirada, mas tem Bellingham, que é um cara... titular absoluto, Valverde, Toni Kroos e o Camavinga. Então, mas o pior é que assim, se você pensar bem as peças que a seleção brasileira tem, dá para montar um time com essa ideia. Mas é um quarteto do Real Madrid, só para... É um quarteto para esses 2. Esses 2 no Brasil fazem parte de um quarteto, que tem 2 beiradas. Então, eu vejo o meio de campo muito... O André e o Bruno Guimarães, acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Acho que o grande trabalho de qualquer treinador da seleção brasileira é refundar o meio de campo numa seleção brasileira. Esse é o trabalho. Vire-se.
Refundar o Menezes. Isso nós abrimos mão e agora abriu mão definitivamente. E acho que uma coisa importante... E aí vira um jogo assim. O meio de campo é uma loucura, porque você marca mal. Então, o teu adversário está aqui. Quando você vai sair, você tem 4 atacantes. Você não vai ficar aqui assim. Você não vai trabalhar, você vai esticar. Você vai esticar. O André foi bem, né? Fez um jogo bom. Começou mal e foi melhorando. E talvez até por estar já mais acostumado com esse sistema, com esse jeito meio desprotegido de ser, né? De um time armado pelo Fernando Diniz. E o Fluminense, mesmo campeão da América, é um time muitas vezes desprotegido. Total, verdade. Né? E assim, parece estar ali. Eu não sei, quando voltar o Casemiro, como as coisas vão ficar. Se de repente até os dois podem jogar juntos. Eu acho que tem uma outra coisa que... Para mim, faltou o Joelinton no meio de campo, tá? É um cara que... Tem lógica. É um cara que dá uma sustentação e que faz uma parceria muito interessante com o Bruno no Newcastle. E tem muita força. Para pegar um meio de campo com 3 da Argentina? Sim. Eu só acho uma coisa que é muito importante. 3 contra 3, né? E não dá para exigir que a seleção brasileira, sendo reformulada, tenha isso agora. Quando você chega a uma Copa do Mundo, você precisa ter o jogo de aceleração, que você está dizendo, bem feito, obviamente, com recomposição, com recuperação de bola na frente. Você também precisa ter o jogo cadenciado. Você precisa saber jogar de maneiras diferentes, porque você não sabe quem você vai enfrentar, é um torneio de tiro curto, e os jogos vão exigir isso, principalmente se você chegar no mata-mata em muitos momentos. Você não vai poder acelerar o jogo o tempo inteiro, e você, em alguns momentos, também pode ter uma situação adversa que não permite que você cadencie o jogo o tempo inteiro. E ele, assim, comprovando que é possível, ele consegue fazer isso no Fluminense. Sim, exatamente. Porque quando você tem o Paulo Henrique Ganso, você tem o André, eventualmente o Martinelli, pensar no trio da final, e vai para um lado do campo, que tem o Keno, o Ares, você está ali, de certa forma, dentro de uma cadência que vai gerar a profundidade, a velocidade. Hoje por exemplo, quando o Brasil leva por 1-0, a Colômbia começou a pressionar... Com esse quarteto a gente não... Desculpe, tinha que cadenciar o jogo. Então, mas e ele não tinha como. Você não vai, não faz aquelas peças. Não é da natureza hoje, por exemplo, ainda desta equipe. Agora, o problema é como fazer isso, ter a crença no estilo, num jogo, né? Sendo o quinto nas eliminatórias. Entendeu? A loucura. E a seleção brasileira de futebol. A loucura da seleção, essa loucura, aquela causa, que a gente tem que resolver todos os nossos problemas pela seleção brasileira. Né? Tudo. Está tudo destruído. Você fala os problemas do país. Do país, do seu time, do meu time, do time do outro. Tudo que dá errado, quando o Brasil entra em campo, fala assim, agora é nossa vez de dar certo. E está dando errado também. Então, como é que porque antigamente resolvia. Exato. Como é que você conserta tudo isso sendo o quinto? Mas essa preocupação, isso eu acho incrível, né, Calçade? Essa é assim, a vantagem ou a desvantagem, né? Muita gente considera uma desvantagem porque depois você chega na Copa do Mundo talvez sem um nível de competitividade tão alto. Mas assim, é uma loucura, porque o Brasil está em quinto e ninguém aqui, acho que aposta 3% que o Brasil vai ficar fora da próxima Copa do Mundo. Eu não aposto, mas você acha que a gente vai continuar assim até o final da eliminatória? Não acho, porque eu acho que o Brasil vai vencer jogos contra adversários muito mais fracos, mesmo que não seja... Porque tem muito adversário bem mais fraco. Agora, ok, perdeu do Uruguai, perdeu da Colômbia, pode perder, inclusive, da Argentina no Maracanã, pode acontecer. Mas você tem 10 seleções e dessas daí, mais da metade é bem mais fraca que o Brasil. Então, sinceramente, eu não vejo a menor possibilidade... E eu não sou chegado a essas frases, mas assim, não vejo a menor possibilidade do Brasil ficar fora da Copa do Mundo. Então, essa preocupação, ela não existe. Tanto é que a gente... Imagina isso na Europa, Paulo. A gente nem começou essa conversa aqui, né? Porque a preocupação é com a evolução do time de futebol. As seleções mais fracas as seleções mais fracas do continente certamente não conseguiriam disputar o título do Campeonato Brasileiro e algumas até ficariam da metade da tabela para baixo. As mais fracas do continente. Isso, exato. Campeonato Brasileiro de clubes, eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que assim, essa é uma vantagem. Quando você está nessa situação, essa é uma vantagem. Porque senão, se você tivesse num sistema de eliminatórias da Europa ali, com 4 seleções, 2, segundo, vai cair na repescagem e tal, você já começa a ligar um alerta e ficar numa tensão absurda. Eu acho o Brasil não teria ido para todas as Copas do Mundo se o Brasil tivesse ido na Europa. Não teria evidentemente ido. Não, até porque sofreu em algumas eliminatórias. Mas isso, enfim, agora é uma vantagem nesse momento. E eu vejo assim, parte do trabalho do Diniz, enorme, a gente está falando de jogo, né? Mas é algo que produz o jogo, está na cabeça dos jogadores, o trabalho dele. O trabalho dele é muito focado em entrar na cabeça dos jogadores e extrair o máximo desses jogadores. E nesse convívio pequeno,
com um perfil, isso a gente nem entrou nessa conversa, né? Um perfil de jogador diferente dos clubes que ele trabalha. Não estou dizendo que ele vai convocar os jogadores com aquele perfil e tal, mas até hoje esse trabalho psicológico também, ele tem uma abordagem psicológica, é muito forte, extrai o máximo do jogador. O Diniz consegue tirar a última gota de cada jogador. Isso é mérito dele. Eles melhoram com ele. Ele conseguiu fazer isso no Fluminense e melhorando vários jogadores. Sim. E porque você tem aqueles que ele melhora, aqueles que ele ressuscita para o futebol, temos que já eram dados como falecidos para o futebol. E ele traz de volta. Ele dirigiu um time sub-40. Ele foi campeão da Libertadores. De 30 a 43 anos, tinha um monte de jogador ali. Sim. A maioria. Então, assim, o que ele fez na Libertadores foi enorme pelas circunstâncias. Porque você tinha os caras explodindo na idade. Sim, sem dúvida. Né? Tirou o melhor dos caras. Tirando o melhor dos caras, mas é outro perfil de jogador. Quantos jogadores, seleção, são poucos nos clubes brasileiros, mas a seleção é outra galera. É outra galera. Então, esta abordagem, eu não sei, nem ele talvez saiba nesse momento, do que ele precisa para atingir esses níveis que ele consegue no Fluminense. Quanto tempo, por onde extrair do jogador. Eu não posso chegar para o Vinícius e falar, cara, você vai crescer na carreira, vamos lá, que a seleção... Não, o Vinícius já está no topo do universo, ele e o Rodrigo. Então, o que eu tiro desse cara? É outra abordagem. Você não está convencendo... Falando para o John Arias que ele vai ser o máximo. Mas você não está todo dia para descobrir qual que é esse caminho, né? Todo de cada dia. Um. Porque cada um tem um caminho. E um detalhezinho. E o todo dia é a questão, porque você está lá todo dia, eu tenho que estar lá conversando todo dia, mostrando o que você quer, o time vai evoluindo. Quem disse? Eu não estou falando que isso acontece, eu estou cogitando. Chega o Vinícius Júnior e o Rodrigo, o Brasil não consegue um bom resultado contra a Argentina, eles vão para Madrid, vou lá treinar no dia a dia, vou conversar. Quem disse que não tem uma conversa? Mas não podia ter feito isso, não era mais simples jogar de outra forma. Até porque esses caras trabalham com os melhores técnicos do mundo, muitos deles. Então, mas o treinador não tem tempo de conversa afirmar... do Gabriel Magalhães com o Martinelli. Porque ele costuma ser muito respeitado pelos jogadores pedem o Diniz, gostam do Diniz, mas ele não tem o tempo necessário na seleção sequer para, às vezes, convencer o jogador de que aquilo que ele quer fazer e que o jogador não faz no clube é o melhor para a seleção. O dia a dia poderia dar isso. Embora as declarações dos jogadores sejam positivas, indiquem um apreço e uma admiração pelo Diniz que a gente raramente vê. Eu acho que os jogadores estão convencidos, eles só não sabem como fazer. Convencidos eles estão. Eu estou te dando liberdade. Eles começaram convencidos, eu não sei se eles vão continuar. Eu acho que estão, eu só não sei. Assim, convencidos. Sim, acreditaram no projeto. É como fazer isso. Acreditam, aliás. Né? Como chegar lá. Como eu estou te dando mais liberdade. Eu acho que tem duas palavrinhas que a seleção precisa. Isso é muito fácil com duas palavrinhas. Difícil é resolver. Uma é equilíbrio. Equilíbrio entre posse... Eu conheço um técnico que fala muito sobre isso. Não, mas tem um pouco de equilíbrio. O time estar equilibrado com e sem a bola. Equilibrado é não ter espaço, não desperdiçar a bola à toa. Isso é equilíbrio. E a outra é ter o ritmo. Hoje, ele não teve nem equilíbrio nem ritmo, que é o ritmo inicial. Magnífico. Durou 5 minutos. Empolgante. E depois? Cadê o ritmo disso? Porque é o seguinte, eu tenho esse jogo, consegui executar durante um tempo, por que eu não consigo estender essa forma de jogar por mais tempo? O que a Colômbia fez que eu não consegui mais jogar? Quando a Colômbia ultrapassa o meio de campo, aí as coisas ficam difíceis para o Brasil. Aí você vê Vinícius baixando, todo mundo baixando, mas baixam com que sentido? Para pegar a bola e... ou esticar a bola. E aí acabou o jogo brasileiro. Vocês passaram por um nome que talvez